Agora melhorou? Muito alto, muito baixo? Certinho? Vou aplicar o curso do busão aí, tá vendo pra cá? Curso do busão? Beleza. E agora? Beleza. Beleza. Qualquer coisa me fala aí, tá, Dani? Beleza. Pessoal, ó, seguinte. Então a gente vai ver esses itens aqui, são do nosso plano de curso, ok? Então o objetivo é aplicar a análise de custo para os projetos. E aí vocês devem observar esses itens, né, na hora de estimar os custos de vocês. Então, material, equipamento, mão de obra, cronograma, execução, normas, lista de material, e aí vai. Primeira coisa que a gente vai discutir. Existem dois tipos de análise de custos. Análise de custos organizacionais e análise de custos de projetos, ok? O que são custos organizacionais? São todos aqueles custos envolvidos para a organização, ou seja, as despesas administrativas, como salário, aluguel, luz, IPTU, né? Água, custo de mão de obra operacional, despesas de máquina, custo de manutenção. Percebam que o custo organizacional, ele insere dentro dele também custos de projetos. Ou seja, uma organização, uma empresa, além dela ter os projetos que ela ainda tem que investir, ela tem todos os outros custos ao redor dela. Ok? Então, pense que a organização que eu estou falando é a empresa. Se vocês forem trabalhar numa empresa hoje, ela vai ter todos esses custos e mais os custos dos projetos que ela vai executar. Tanto os novos, quanto os projetos que já estão ocorrendo. E aí a gente tem outro lado do custo, que a gente vai concentrar os nossos esforços, que é no custo de projeto. Ok? Então vocês, inclusive, né, principalmente os líderes aí, vão observar o seguinte. No custo de projeto, a gente vai considerar os salários do gerente, dos executores de atividades, dos apoios administrativos, o custo da matéria-prima para se produzir algo, no caso dos grupos que vão produzir algo, no custo de materiais, ou seja, o equipamento que vocês estão utilizando, ele tem um custo, o custo dos equipamentos que vocês vão utilizar e o custo do serviço de terceiros. Então, quem vai fazer com matéria-prima não vai ter custo de serviço, ou vai ter pouco custo de serviço.
Quem vai ter custo de serviço, principalmente, vai ter pouco custo de matéria-prima. Por exemplo, NR12. NR12 tem pouco custo de matéria-prima, porque vocês não precisam transformar um produto. Concorda? Vocês não precisam pegar lá, por exemplo, metal, derreter e transformar num produto a ser vendido. Vocês precisam pegar um equipamento, instalar e cobrar sobre esse serviço. Entenderam o raciocínio? Então, o serviço é o que a gente faz. Matéria-prima é o que a gente produz. Né? Por exemplo, o grupo aí de iluminação, né? Bruno, Mary, vocês vão fazer um produto. Vocês vão transformar equipamentos eletrônicos, uma placa eletrônica, solda, um pouco de fio em um produto acabado. Vão transformar. Então, vocês vão ter custo de matéria-prima. Quais são as matérias-primas? Aí vocês vão fazer orçamento lá de pique, solda, mão de obra do cara que vai fazer a solda, etc. Então, esse vai ser a nossa concentração dos custos. Lá no final do projeto, a gente vai considerar algumas coisas. Por exemplo, a gente vai definir, e aí se concentrem no que eu vou falar, eu vou pegar até minha cola aqui, cadê meu celular? Eu separei para a gente trabalhar com cinco, na verdade. 5 pessoas que a gente vai inserir lá no final do projeto. O que são essas pessoas? Eu vou falar de salário e depois a gente vai ter uma folha de pagamento dessas pessoas, considerando 6 meses. Então, vocês vão ter um auxiliar técnico, todos do grupo vão ter. Auxiliar técnico com salário de R$ 1.300. Técnico com salário de R$ 1.800. Técnico 2, com salário de R$ 2.300. Vocês vão ter um supervisor com salário de R$ 3.200, que seria o líder de projeto. E vocês vão ter um gerente de projeto, no caso vai ser o seu orientador, com salário de R$ 4.700. Esses são salários reais, ok? Líquidos. 5 pessoas? 5 personas. Se atente a essa palavra que eu falei. Personas são funções dentro da organização. Pode ser que no seu projeto você tenha mais de um auxiliar, mais de um técnico 2. Mas quanto mais você onerar a sua folha de pagamento, maior vai ser o seu custo. E menos realístico ele vai ser. Tá bom? Então, eu já terceirizei a análise dessa folha de pagamento para que a gente possa utilizar esse salário como o salário real da organização. E que a gente possa implementar, então, nos salários ali, ó. Então, todos vocês vão usar esse mesmo padrão, ok? Para a gente já poder sair aí com um passo à frente dessa análise de custos. Perfeito? Lembrando que está gravado a aula aqui. Aos 11 minutos a gente falou sobre os salários. Entenderam essa diferenciação, então? Então, onde que a gente vai concentrar os nossos esforços de análise? No custo do projeto. Vocês não vão considerar a água do Senai, luz do Senai, energia do Senai. Vocês não vão considerar lá, por exemplo, o aluguel, o IPTU daqui. Não faz sentido. Ok? Vocês vão considerar o custo do projeto. Ah, se o seu projeto, você está alugando algum lugar físico para fazer o seu projeto, o que é irreal, né? Acredito que nenhum de vocês está fazendo isso. Aí sim. Ou se você está alugando um carro para vir para o Senai. Está vindo de Uber, está vindo o Nicolas falou, vou considerar o custo do meu transporte. Ok. Isso daí a gente pode considerar dentro do projeto. Desde que você considere os dias que você realmente executou o projeto. Entenderam o raciocínio? Eu vim para o Senai exclusivamente para fazer o projeto. Então, o custo do dia de hoje eu vou considerar na folha do projeto. Ok? Essa análise aí que a gente pode fazer. Trazendo para dentro do guia PMBOK, certo? Lá do PMI. A primeira coisa que a gente faz no projeto, na fase de planejamento, é estimar o custo. E a gente finaliza essa estimação do custo
com o orçamento do projeto, certo? Geralmente, é exatamente nesse momento que vocês estão no projeto que a gente estima o custo. Ou seja, quando a gente já está na execução. Porque é quando a gente começa a implementar os custos de projeto. Quando vocês já sabem a mão de obra que vocês devem utilizar, o tempo que vocês vão levar e os riscos envolvidos naquela execução. Agora, diga. Tá sem aula, Luiz. Manda bala. Então a gente precisa ter, entendido e consolidado para estimar os custos. Algumas coisas eu coloquei aqui, como por exemplo, a linha de base de escopo tem que estar bem consolidada. Isso acredito que todos os projetos estão bem consolidados, que é o entendimento do que vocês vão fazer. O cronograma do projeto precisa estar bem consolidado, certo? Para que você possa fazer a estimativa do custo real. E como o cronograma só vai estar bem consolidado se a sua EAP estiver bem consolidada, a estrutura analítica do projeto também é extremamente importante para estimar os custos. Sem isso, você não vai conseguir estimar os custos corretamente. Certo? Acreditem em mim. E aí eu vou apresentar para vocês algumas ferramentas. E aí eu coloquei duas que eu sou particularmente muito fã de utilizar. E é a que é a mais utilizada no mercado, inclusive nos processos seletivos, para quem vai para a área de gestão de projetos, são essas que são avaliadas. Que é a estimativa bottom-up e a estimativa de 3 pontos. Vocês já conhecem, a gente fez a mesma estimativa de 3 pontos no cronograma. Só que a gente vai fazer ela novamente voltada para o custo. E aí, basicamente, vocês já devem ter uma ideia do que a gente vai fazer, né? Custo otimista, pessimista e o custo real. E aí faz a formulinha mágica, você tem o custo mais provável. É a mesma fórmula do tempo? É a mesma fórmula. Na verdade, não é uma fórmula, é uma média ponderada. Então, é a mesma fórmula, né? E aí, como saída dessa aula, a gente tem que ter a estimativa de custos e a base das estimativas. Percebam que a gente não está utilizando várias outras coisas que tem aqui nesse card, né? Por exemplo, registro de premissas, lições aprendidas, registro de risco. Onde está isso daí? Isso daí já está analisado anteriormente. A gente já analisou premissas, a gente já analisou lições aprendidas. Porém, seria um momento também de fazer isso na estimativa de custos. Ao menos, consultar isso daí para você estimar os custos. Faz sentido para vocês, por exemplo? Para analisar custos, eu preciso entender as lições aprendidas do grupo anterior. Faz sentido? De um projeto anterior. Porque lá está escrito, tome cuidado. Na hora de fazer a programação da placa, nós atrasamos porque subestimamos, né, a complexidade de fazer a tarefa. Opa! Então, nessa tarefa aí, é melhor ela acender uma luz de risco e agregar um valor maior aí nessa tarefa, né? Entenderam a ideia? Para que o seu custo fique o mais real possível lá no final. E aqui eu coloquei algumas funções de entrada que são primordiais. A estimativa de custo, ela deve agregar, né, o pacote de trabalho dos níveis superiores da EAP, ou seja, as etapas. Porque as etapas, elas significam grandes entregas. E as etapas, elas são entregues ao longo do projeto. Ou seja, o seu projeto, ele não precisa ser pago inteiramente no início. Ele pode ser pago em partes. Mas o quanto em partes você quer que ele seja pago? Vocês querem receber quanto?
por mês, para que você mantenha o projeto vivo? O quanto você precisa para manter o projeto vivo? Precisa ver o quanto que gasta nas atividades. Exatamente. Então você vai analisar atividades, vai fazer uma estiva bottom-up, crescente, até chegar na etapa. Opa, para entregar essa etapa, eu preciso de X valor. E eu sei que eu vou entregar pelo meu cronograma entre o mês 1 e o mês 2. Então, no primeiro mês, quanto que eu preciso de dinheiro para manter os meus funcionários, para manter o meu projeto vivo? Eu preciso de metade do valor daquela etapa. Já que ela vai durar 2 meses, eu pego metade em um ponto, metade em outro. E aí eu sei exatamente o quanto que eu preciso, no mínimo, para manter aquele projeto vivo. Entenderam o raciocínio? A minha outra etapa vai ser entregue somente no final do projeto. Aí ela significa 30% do valor do projeto. Ótimo. O patrocinador vai ficar feliz. Por quê? Porque ele vai poder pagar 30% do projeto somente no final. E é justamente quando você precisa desse dinheiro. Então percebam que a previsão orçamentária também pode ser feita na estimativa do projeto. E isso é muito usado mesmo, de verdade, tá? Então, ó, eu coloquei aqui, ó, os detalhes de suporte para a estimativa de custos contidos aqui na base das estimativas devem especificar qualquer premissa à inclusão ou exclusão de custos indiretos ou outros custos no orçamento do projeto. Complexa essa frase, né? O que eu quero dizer aqui, ó? Que você tem que analisar as premissas do seu projeto para que você consiga incluir preço ou excluir os preços de custos indiretos. A gente já vai analisar o que são custos indiretos. Mas vamos analisar primeiro o que seria uma premissa que faria a gente incluir preços. Uma premissa é algo que já está estabelecido. Por exemplo, o NR12 novamente. Quinta-feira eu peguei um equipamento lá que custa R$8.000, o scanner de área. Esse equipamento, ele é um equipamento que vai estar onerado no custo do projeto? Se ele for usado, sim. Se ele for usado, sim. Quando? Quando ele for utilizado, quando ele estiver funcionando. Entendeu? Então é uma premissa. Mas o custo desse projeto, ele vai sair para quem? Quem que vai pagar isso daí? É o Senai? Ou são vocês do projeto? Ou é o cliente? É o cliente. Entenderam a ideia? Quem vai comprar esse projeto vai pagar isso. Vocês tiveram realmente esse custo no projeto de vocês? Vocês tiveram que pagar? Não, porque a premissa já dizia que os equipamentos serão patrocinados. Certo? Então, quando você apresentar lá no final do projeto de vocês, o custo para alguém comprar o seu projeto, ele tem que considerar os produtos, os equipamentos. Porém, vocês não precisam considerar esse custo, né, na folha de pagamento de vocês, por exemplo. Tudo bem? Então, seria uma exclusão do patrocínio e seria uma inclusão caso vocês tivessem que pagar esse equipamento para ter ele. Caso o Senai, no caso, né, tivesse que ter pago isso para ter. Então, no caso dos projetos de eletrônica que não tem patrocínio, a gente vai ter que inserir esse custo. Isso, como se vocês tivessem que ter comprado. Então, beleza. Entendeu? Então, por exemplo, vocês têm que prever na estimativa de orçamento. Então, perceba que eu estou falando de planejamento de custo. Eu vou fazer um orçamento. Vocês vão ter que prever no orçamento de vocês que vocês vão ter que pagar isso. Já o pessoal de NR12 não tem que prever que eu vou ter uma saída de dinheiro para pagar os R$8.000 do scanner. A não ser que eles queimem. Se eles queimarem o equipamento, eles vão ter que pagar. Então é uma saída de R$8.000 do grupo. Ninguém se forma. Ninguém se forma. Entenderam o raciocínio?
Então, como eu vou receber de graça, eu não vou considerar no planejamento de orçamento. Se eu vou ter que pagar, ou se eu vou ter que mandar o Senai comprar, eu tenho que prever no orçamento. Se é um equipamento que já tem no Senai, por exemplo, fio, painel, ferramenta, eu não preciso prever. Eu já tenho o equipamento, certo? Mas se eu vou vender isso daí, eu preciso orçar lá no final do projeto. Beleza? É fundamental também que vocês tenham o cronograma, porque o cronograma ele vai determinar para vocês o tempo que o profissional vai estar empenhado naquela tarefa, considerando o salário dele. Ah, o meu auxiliar ele vai ficar 10 dias aqui nessa tarefa. Então, beleza. Então, eu vou considerar 10 dias de pagamento para ele. Certo? Ou eu vou considerar 30 dias de pagamento. E assim vai. No final das contas, você tem que pagar o salário todos os meses. O importante é que você tenha em mente o seguinte: eu tenho o quanto eu pago por mês, que eu tenho de pagar querendo ou não, ele trabalhando ou não, e eu sei o quanto que ele vai custar para o meu projeto. Então, por exemplo, eu pago R$ 1.300 para o Gabriel por mês. Ok? Só que no projeto, efetivamente, das 40 horas semanais, ele só trabalha 10 no projeto. O que ele faz as outras 30 horas? Ah, ele enrola umas 10 horas, Instagram mais umas 5, aí ele fica em outra atividade que é fazer o marketing da escola, mais umas 5, entenderam? E aí as outras horas ele chega atrasado, digamos assim. Entenderam o raciocínio? Então, quer dizer, para o projeto, ele me custa X, ele trabalha X, mas só que na saída do caixa, ele trabalha Y. Então, eu tenho uma diferença. E aí, cabe a quem? Ao gerente de projeto verificar essa ociosidade daquele funcionário e colocar ele em outro projeto. Entenderam o raciocínio? Isso pode acontecer. Então, eu posso pegar o Leite e falar: ó, Leite, já que você está aí sem fazer nada, vem aqui e tira a foto para mim. Então, beleza. Então, esse cara, ele já não está mais sem fazer nada. Eu já estou usando a mão de obra dele. Certo? Já estou usando. Posso inserir ele em outro projeto e isso vai me adiantar alguma coisa. Mas só que isso não tem que ser pejorativo. Não é pejorativo. Não estou falando isso para expor ele. Estou falando isso que vocês podem fazer isso com outros integrantes também. Inclusive de outros grupos. Você está ocioso aí? Vem cá. Me ajuda a fazer isso aqui. E aí você ganha com isso. Certo? Podem usar o Leite. Isso, aí a gente coloca outra persona, coloca o estágio. Pessoal, outra coisa que vocês têm que observar durante a estimativa de custos. Então, falamos, da IAP, certo? Do salário, e falamos aí das premissas. Se é patrocinado ou não. Outras coisas que fazem parte das entradas do orçamento. Informações contratuais, ou seja, você tem que ter isso daqui. São poucos projetos que têm isso. Políticas e procedimentos. Isso aqui a gente não vai usar, mas só que é importante vocês terem isso em mente na hora que vocês forem para o mercado de trabalho. Custos. Depende muito da política da empresa. De todos os processos de execução de um projeto, custos é o que é mais modificado de todos. Principalmente as ferramentas e os procedimentos. Porque é inerente à condição da empresa. Se ela é uma startup, se ela é uma microempresa, se ela é uma limitada, LTDA, que é maior, se ela é uma empresa que tem ações na Bolsa de Valores, né? Se ela é uma empresa do ramo imobiliário, ramo veicular, agronomia, e assim vai.
se é educacional. Cada uma dessas empresas, ela vai ter uma política diferente. Então, vocês, quando entrarem numa empresa, primeira coisa que vocês vão ter que fazer para entender o custo. Entender qual que é a política da empresa com relação a isso. E isso vai notificar a forma de você comprar, vender e estimar os preços. Ok? Porém, tem uma linha padrão, que é essa que eu estou passando para vocês. Que é analisar o cronograma, o preço de salário e as premissas contratuais. Se tem patrocínio ou não. E aí, as últimas coisas, depois de você entender a política, você vai ver qual ferramenta você vai utilizar para estimar o custo e quais são os métodos de elaboração para isso. Certo? Aí, nesse momento, eu vou trazer para vocês aqui esse Excel, que eu tirei lá da nossa referência do escritório de projetos. Aquele site lá é muito bom. Tem coisas básicas, coisas médias e coisas complexas. Essa tabela é uma tabela básica para estimação de custos. Só tem a capa, que é opcional, vocês manterem a capa ou não. E aqui ele traz para você, ó, o código da EAP, caso alguém tenha feito. A entrega que vai ser feita. E aí vocês podem colocar a entrega por etapa, ou pode colocar as entregas por tarefas. Por tarefa vai ficar um orçamento muito mais detalhado. Mas também essa planilha vai ficar gigante. Aqui ele considera recursos. Recurso físico, humano, equipamento, serviço, material, matéria-prima, recurso. Custo direto, custo indireto. Reserva de contingência. Ou seja, o quanto que eu vou deixar reservado para isso? Ah, eu vou colocar 10% a mais, 30% a mais. Tá? Tem uma técnica para fazer isso, eu vou mostrar para vocês. E aqui ele vai te dar a estimativa total, que é a soma dessas três. Então você já tem lá o quanto que vai custar aquela etapa. Critério de rateio vocês não vão usar, porque é um projeto só, cada um vai cuidar do seu. O método de ou técnica usado para estimar. Aí vocês vão usar ou a bottom-up ou a estimativa de 3 pontos. Que eu vou mostrar para vocês. Ou a opinião especializada também, que é uma das opções. Comentário. Acabou. Essa tabela aqui é a tabela de estimativa de custos. É o seu orçamento. Então, se eu chegar para vocês e falar o quanto seu projeto custa, você vai vir nessa tabela e vai falar, custa X. Beleza? Esse é o começo. Isso já está lá no Teams, lá, dentro da pasta do custos. Professor, na hora da apresentação, a gente já vai falar sobre isso ou vai esperar alguém perguntar para apresentar? Vocês vão falar sobre isso. Beleza. A minha vontade é que vocês cheguem até esse item aqui, ó. 7.4, que é controlar os custos. Vamos ver se a gente vai conseguir chegar nisso daí. A gente está aqui, ó, no planejar o gerenciamento de custos e estimar o custo. E aí eu vou mostrar para vocês também o determinar o orçamento. Então, na próxima aula, na segunda-feira que vem, eu vou mostrar como controlar os custos. Se vocês conseguirem executar o orçamento, né? Não faz sentido eu mostrar como controlar uma coisa que vocês não têm. Que vai ser muito parecido também com o burnout chart, que é o controlar o tempo, né? Para a gente entender duas coisas separadas. O que é custo e o que é preço. Que aí vem a nossa relação lá com as premissas. Custo é o valor necessário. O quanto custará para que a organização executora forneça um produto ou serviço em questão. É uma questão técnica, é um valor calculado. Por quem? Por vocês. Então, vocês estão estimando o custo que o projeto tem para dentro da organização. Neste momento. Ok? Preço. Preço é o quanto você vai cobrar pelo produto ou serviço. É uma decisão da empresa e ela considera o custo como apenas um dado, uma informação. Entre vários outros fatores, como, por exemplo, o que a gente conhece mais no Brasil,
Os impostos. Entenderam a ideia? Tem impostos dentro do custo do projeto? Lógico. Tem um monte de imposto. Que a gente vai considerar uma margem para pagar esse imposto. A gente não vai calcular um imposto. Certo? Se a margem máxima é 5% de imposto, a gente vai calcular 5% de imposto. Se for menos, melhor. Né? Mas não vai ser. Então, preço, a gente vai definir as regras de precificação para todos os projetos lá no final do projeto. Porém, vocês têm que estar com o custo na mão para dizer, o custo do meu projeto foi X, para dentro da organização. Entenderam a ideia? Ah, eu vou vender esse projeto para alguém. Beleza. Se for dentro da mesma organização, ela vai aplicar as regras de precificação, lucro, retorno, enfim. E aí ela vai te dar, ó, baseado no custo do projeto, o preço é X. Parece simples. E aí falando agora de custos, tá? O valor necessário para vocês inserirem no projeto. Mas que... Custo não tem lucro. Onde aparece o lucro? Lá no preço. Legal? Não tem lucro. Vocês não têm que utilizar lucro. Vocês têm que falar para mim o real. Quanto que está custando isso daqui? Quanto que está custando a sua hora do Instagram? Entendeu? Ou da Twitch. Né, Pedro? Custo fixo. Custo fixo é a parcela do custo que não vai variar de acordo com o número de unidades ou relação de parâmetros do projeto. Custo fixo, exemplo, salário, custo fixo, certo? Custo variável é uma parcela que vai variar de acordo com o número de unidades ou relação de parâmetros do projeto. Custo variável, exemplo, quantidade de equipamentos utilizados para a produção de um determinado equipamento dentro do projeto. Exemplo, montagem do painel. A montagem do painel, vamos pegar exemplo lá o grupo do Alan, vamos montar 2. Montagem do painel para motores elétricos vai ter um custo, porque vai ter uma série de equipamentos. A montagem do painel para pneumática vai ter outro custo, que vai ter outros equipamentos. Podem ser próximos ou podem ser extremamente distantes. Mas em termos de projeto, os dois são uma atividade até que similar. Montagem de painel. Certo? É um custo variável. Vai variar de acordo com o que eu vou colocar naquele equipamento. O que eu vou colocar naquele painel? Agora, o salário do montador, que provavelmente vai ser o auxiliar. O salário do auxiliar vai ser fixo. Mas o custo do painel, variável. Inclusive pelos próprios equipamentos, né? Equipamento é custo variável ou é fixo? Variável. Você vai lá comprar tomate hoje, amanhã já está mais caro. Mais barato nunca, né? Sempre mais caro. Vai comprar arroz hoje. Já está caro. Amanhã, pior ainda. Até parei de comer arroz em casa. Dá macarrãozão. Nossa, vocês ainda vai comer macarrão. Custos diretos. Né? O que são custos diretos? A gente falou de fixos e variáveis. Aí a gente tem os custos diretos e indiretos. Os custos diretos, eles têm uma relação direta e clara com a relação da atividade a ser, né, executada no projeto. Geralmente, ela está vinculada com os produtos finais ou com o serviço entregue do projeto. São exemplos de custos diretos: os recursos humanos, os materiais e os custos com suporte. O que seriam os custos de suporte? Só vocês lerem aí. Viagem, hospedagem,
ônibus, Uber, táxi. Cadê o Nicolas? Tá dormindo, Nicolas? Capotou. Outro tipo de custo indireto, contratos. Ou seja, eu terceirizei uma parte do meu projeto. Então, aquela parte vai ter um custo mensal, vai ter um custo anual, enfim. É um custo direto. Eu tenho que pagar. E eu sei o quanto que eu vou pagar. Geralmente, os custos diretos, eles são custos fixos. Geralmente. Ok? Beleza? Custos indiretos. Eles vão ter uma relação indireta com o projeto. Ou seja, na totalidade das atividades de um projeto, em virtude disso, o custo é distribuído por alguns critérios específicos entre as demais atividades. Geralmente, essas atividades são aquelas atividades que são suporte para as próximas. Então, por exemplo, vamos colocar aqui uma atividade que tem um custo indireto, uma mão de obra, certo? Para a execução da próxima etapa. NR12 novamente. O pessoal lá está uma semana montando a infraestrutura. São 2 auxiliares, certo? Ficaram uma semana trabalhando. Quase R$700 nessa semana gastos. Terminaram? Não. Qual que é a próxima atividade que depende daquela montagem? Montagem do painel, montagem dos equipamentos de NR12, outras atividades. Então, entendam que é o seguinte, a montagem do painel que vai ficar fixado nessa estrutura está sendo onerada, ou seja, está tendo maior custo por conta do atraso da montagem da infraestrutura. Já gastei R$700 uma semana, era para estar pronto, não está. Vou gastar mais R$700 na semana que vem para ver se eles terminam. Então, quer dizer, esses R$1.400 que foram investidos para terminar uma atividade vai ter um custo indireto na próxima atividade. Ou seja, o custo do atraso é um custo indireto. Outra forma de analisar um custo indireto. Fiz uma placa eletrônica, fiquei uma semana fazendo aquela placa, soldando bonitinho, seguindo o manual. Chegou no final, sexta-feira, testei a placa. Não funcionou. O que aconteceu? O custo dessa atividade vai ficar maior, porque eu vou ter que refazer a placa. Uma parte ou ela inteira. Quanto tempo isso vai demorar? Só fazendo para saber. Está fora do planejamento. A não ser que no seu planejamento você considerou um tempo para isso. Se considerou, bingo para você. Certo? Agora, se não, além do custo da qualidade, você vai ter que arcar com o custo do atraso. É nesse momento que o projeto perde-se o valor. Por que ele perde-se o valor? Porque você acaba gastando mais do que o que você previu. Simples assim. Estou gastando aonde? Em qualidade ou em tempo. Certo? Tem outra função de você gastar mais, são as funções fora de escopo. Quando você tem um cliente que ele é mandão, ele chega para você no meio do projeto, e aí vocês vão descobrir que eu faço isso de propósito, e fala, meu, por que você não começa a fazer aquela atividade lá? Em vez de fazer essa aí que você está fazendo. Olha o Riquelme ficando bravo comigo. Por quê? Se o cliente ele é mandão, ele vai chegar e ele vai te testar. Ele vai falar, o seu planejamento tá bom? Então beleza, eu vou te mandar fazer isso aqui só para ver se você faz. E aí se você tiver com planejamento ruim, você vai ficar em dúvida, vai falar, meu, e agora? Faço o que o meu cliente está pedindo ou faço o que eu planejei? Se eu fizer o que o cliente está pedindo, o que ele vai fazer depois? Pedir mais. Vai pedir mais, vai pedir mais. Até que você fala, não, isso aqui não está no meu escopo. Isso aqui está fora de cronograma. E aí você vai vencer a barreira do custo.
Esse custo se chama custo de mudança. Custo indireto. Custo de mudança, custo de qualidade, custo de tempo. Custos indiretos. Certo? Outra coisa que são custos indiretos. Aluguel, energia, limpeza, venda, RH, finanças, informática, enfim. Custos indiretos. Custos que você tem que usar para manter o trabalho. Eu tenho que comprar caneta. Custo indireto. Comprar lápis. Custo indireto. Tá? Não é fixo. Eu não tenho que comprar, tipo, todo mês eu tenho que comprar 100 canetas. Eu compro lá um pacote de 1000 canetas, coloco no armário do escritório lá e deixa a Deus dará. Não é fixo. Seria fixo se todo mês, tendo caneta ou não, eu comprasse uma quantidade. Por exemplo, todo mês eu vou comprar 10 lápis, 10 borrachas, 10 canetas, 10 pacotes de folha sulfite. Todo mês. Virou fixo. Mas a empresa tem esses setores aí? Tem setores de compra, mas só que eles compram em função da necessidade, não em função do tempo. RH, conforme a contratação. RH seria, por exemplo, eu tive que demitir um funcionário antes do tempo. Alguém saiu do projeto, pediu as contas e a gente assinou um acordo. É um custo indireto. Eu não estava preparado para ter esse custo. Entendeu? Eu tenho que pagar até aquele momento que ele trabalhou. Se a pessoa sair antes do planejamento, não tem problema. Mas se sair depois do planejamento e ficou pronto, aí tem problema. Porque aí você vai ter um custo indireto. Entendeu? Geralmente, no final do projeto de vocês apresentam o quanto de custo indireto e o quanto de custo direto vocês tiverem. Geralmente, custos indiretos, eles são variáveis, obviamente. Se é um custo que eu vou ter em função da qualidade, é variável. Se é um custo que eu vou ter em função do tempo, é variável. Não tem como ele ser fixo. Tudo bem? Precisão de estimativas. Isso aqui é para vocês colocarem na documentação de vocês. Existem precisões que a gente pode alcançar com a estimativa de custos. Quais delas vocês vão usar? Eu gostaria que fosse a mais precisa possível. Mas a gente sabe que não é assim. Ordem de grandeza. É um tipo de precisão. Trata-se de uma precisão, aí eu vou pular lá para o final, onde a visão inicial dos custos tem uma acurácia, ou a gente pode colocar aí um range, de menos 25% a 75% a mais. Então, vocês têm quase um erro aí, se vocês forem analisar, de 100%. Então, eu vou falar que custa R$10, R$100 um produto. Ele pode custar 75, no mínimo 75, e no máximo ele pode chegar a custar 175. Entenderam o raciocínio? Não vale a pena. Então, esse é o nível de precisão estimado. Você pode colocar isso no seu projeto, desde que você escreva que você ia fazer isso. O nível de precisão do nosso orçamento, ele está em ordem de grandeza, de menos 25% a 75%. Então, eu tenho esse range para acertar ou errar o preço do meu produto. E aí, geralmente, existe outra parte vinculada à análise de custos, que a gente não vai fazer, que é o gerenciamento de aquisições. Geralmente se coloca a multa nisso aqui. Se eu falar para você que você vai ter lá, por exemplo, eu sou responsável por projetar a quantidade de cabo que você vai usar na sua empresa. Se eu errar a quantidade para menos, eu pago a diferença do que vai precisar mais. Se eu errar a quantidade para mais, eu pago e compro o cabo de você. Entenderam? E aí, geralmente, se faz a análise da estimativa de custo em ordem de grandeza. Eu tenho uma porcentagem, eu tenho um range aqui que eu posso errar ou acertar. Eu falei 1000 metros, você usou 1001.
Ah, 1001 está dentro da ordem de grandeza. Entenderam o raciocínio? Então aí geralmente está vinculado ao contrato. Mas a gente não vai fazer isso. Mas tenham isso em mente. Estimativa do orçamento. Que aí é quando a gente abaixar o nível e falar, ó, agora sim, agora eu quero pagar esse projeto aí. A acurácia prevista é de menos 10 a 25%. Se eu falar que custa 100, ele tem que custar no mínimo 90 e no máximo 125. Beleza? Esse vai dar pra gente fazendo. Isso. Com o que vocês têm em mãos hoje, que é o cronograma, análise de peso, do burnout chart. Aí a P pronta, vocês já conseguem chegar nesse nível de estimativa, de orçamento. Tá? Mas vai ser aceitável se você chegar em ordem de grandeza. Estimativa definitiva. Final do projeto. Somente no final. E quando a gente passa o pente fino nos custos do projeto e determina uma acurácia de menos 5 a 10%. Se custa R$100, tem que custar no mínimo 95 e no máximo 110. Se realmente eu for no mercado de trabalho e procurar pagar esse projeto, eu tenho que ter um orçamento dentro disso aqui. Como que vocês podem fazer isso? Vocês podem solicitar esse projeto para alguma empresa especialista. Entenderam o raciocínio? E aí, se a empresa for gente boa, ou se você souber enganar no telefone, você vai falar, ó, eu fiz um orçamento, cadê o pessoal de instalações elétricas? Fiz uma lista de materiais, que eu usei lá embaixo. Ah, eu tenho tantos materiais. Meu orçamento que eu fiz aqui no Senai, uma acurácia de menos 10 a 25%, é X. A gente tem um monte de distribuidor elétrico cadastrado aqui. A gente pode ligar para qualquer um, mandar essa lista de material e verificar se o orçamento que eles fizeram está dentro do que o mercado pede. Se chegar o orçamento total lá da empresa realmente, que vende isso daí, e o orçamento deles, se tiver entre menos 5% e 10%, tá top, acabou. É estimativa definitiva. Opa, teve algum erro aí. Tá mais de 30% de diferença. Opa, melhor passar um pente fino novamente. Tá? Entenderam o raciocínio? A gente vai fazer isso mais para materiais e muito mais, né, para equipamentos, que é o que a gente consegue alcançar. Serviços, aí realmente só se a gente tiver uma empresa parceira, que nem a Point. A gente pode ligar lá para o Idelvan e falar, ó, Idelvan, finalizei aqui com essa lista de material, quanto que custaria para você fazer isso daí? Aí vai falar, custaria 120, 30 mil, 40 mil, 80 mil. Entendeu? Eu estou colocando um equipamento de 8 mil. Quanto que eu quero ganhar em cima desse equipamento? Realmente quer ganhar 200%. 200, 250, 400%. Serviço você pode colocar a margem que você quiser. É extremamente caro. Pessoal, até aqui, beleza? Muita informação? Estou gravando justamente para vocês. Meus cálculos de comprar uma celular tá errado, então. Tá. Quanto que você compra uma tela? Depende. Não, vou falar a verdade. Vai, Moto G5. Agora mais vai Enjoado ainda. Tá, o iPhone, trocar a tela. Quanto custa a tela? Não, do iPhone é o display inteiro, não vem só o vídeo. Tá, quanto que custa? 70 conto, por aí. E quanto você cobra? Eu cobro pelo menos o tudo. É, Mas se tiver algum problema, você- eu tiro. Se você for em outra loja, provavelmente você vai ver uma loja mais top. É 400, 500 reais para trocar a tela. E o pessoal paga. Existe uma coisa no mercado que fala confiança sobre o preço. Se eu estou pagando caro, eu sei que vai estar saindo perfeito. Se eu estou pagando barato, eu corro o risco de não sair perfeito. E aí é onde entra o quê? O custo indireto da qualidade. Mas eu É variável. O dobro já era caro, mas 400%? Nossa senhora.
As empresas trabalham com isso, cerca de 300% a 400% em cima do produto. A tela que você está comprando, quem compra, compra por R$ 15. Porque ele compra em lote, ele compra lá da China em lote original. Ele compra 1.000, 2.000 telas. O cara tem estoque, o cara tem venda, ele vive disso. E aí ele distribui lá no centro por 30, 35. E aí quem compra, que é a loja pequena, vende por 70. Se ele quer ganhar mercado, ele vende por 60. Aí você compra e para arrumar você ainda perde o dobro. Ou seja, uma tela que custa 15 saiu por 150 para trocar. Entendeu? Professor, a gente vai trabalhar com alguma margem padrão ou o grupo que vai decidir? Não, eu quero, nesse momento, trabalhar todos os projetos iguais. Então, salário, todos iguais, conforme eu falei. Margem, padrão, todos iguais. Aí a gente vai discutir para não ficar muita informação lá na frente. Tudo bem? Beleza. Pessoal, agora é o seguinte. Fizemos o orçamento, entendemos os nossos custos diretos e indiretos. Fizemos os custos por atividades e chegamos no custo da etapa. Agora nós vamos analisar como que a gente vai acompanhar a evolução desse custo. A gente já tem o acompanhamento do cronograma. A gente vai fazer o mesmo acompanhamento do custo. Para fazer o acompanhamento do custo, a gente precisa entender essas duas palavras aqui, ó, Pedro. Duas palavras importantes, hein? Regime de competência e regime de caixa. Tá? Isso aqui vocês só vão aprender na faculdade. Quando vocês estiverem lá no terceiro ano da engenharia, vocês vão falar, caramba, o professor é fera. Não lembrar de mim. Regime de competência. Aplicado quando se usa o equipamento ou serviço, mão de obra, o custo, quando se aplica. Eu registro o regime de competência. Regime de caixa. Ele contabiliza quando o desembolso é efetuado em função de uma visão financeira. Teremos fluxo de caixa? Nosso projeto aqui? Vocês vão desembolsar dinheiro do bolso de vocês? Não. Tá? Então a caixa, quem desembolsa o valor para pagar, efetivamente, é a organização. O projeto, ele trabalha em regime de competência, porque ele está inserido dentro da organização. Ou seja, o que ele precisa informar no final do mês para a empresa é o quanto ela tem que pagar. E o quanto que ela tem que pagar? O quanto eu realmente usei. Entenderam o raciocínio? Vamos pensar no Senai. Quem que manda em todas as escolas? A Fiesp, SCAF, que fica lá na Paulista 1313. Certo? As 98 escolas da cidade de São Paulo trabalham em regime de competência. Por quê? Chega no final do mês, o Jorjão faz o relatório, gastei tanto de luz, gastei tanto de água, gastei tanto de manutenção, comprei tanto de equipamento, blá, 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 pipipi. Valor final que vocês têm que me pagar é X. Certo? Regime de competência. Aí a Fiesp vai olhar o valor do Jorjão. Caramba, o Jorjão gasta, hein, mano? O cara é bravo. Paga. Aí transfere lá o dinheiro para a escola, para pagar as contas. Certo? Regime de competência. Ou seja, quando realmente foi utilizado o recurso, eu coloquei lá na minha planilha, falei, ó, no dia tal foi utilizado o recurso, instalar scanner de área. Quanto custou isso daqui? Custou o preço do equipamento. Entenderam a ideia? Estava previsto para ser usado quando no seu orçamento? Ah, estava previsto para usar nesse mês. Fechou? Então aí você já tem uma análise do orçamento, que você vai ter mês a mês, o quanto que você deveria gastar, e o gasto. Ó,
Eu falei para você que eu ia gastar 10 mil esse mês. Já estava avisado no projeto. Quanto que você gastou? Ah, gastei 10 mil. Ah, então tá tudo ok, eu vou pagar. Ah, não, eu gastei mais. Opa, aí a gente vai ter problema. Por que você gastou mais? Aí carca o Jorjão. Ah, gastou menos. Ah, mas não estava previsto para você gastar tanto? Por que você gastou menos? Aí carca o Jorjão. Opa! Se for menos também, então, professor, então a gente vai realmente fazer a previsão das próximas etapas, tipo, o que vai acontecer que a gente ainda não fez. Isso. Mais ou menos o que vocês têm que pensar? Vocês vão fazer nessa semana o orçamento. E aí eu quero no final da semana, na sexta-feira, no máximo na segunda-feira, o quanto que vocês vão gastar nos próximos meses. Ó, o previsto era gastar X, certo? E aí durante a execução das etapas de vocês, quando vocês derem lá 100% concluído, vocês vão fazer o regime de competência. Ó, o regime de competência, essa semana, vocês podem fazer por semana ou por mês. Pode ser por mês, acho que fica mais fácil. É, por ano não, né? Por hora vai ficar hard, viu? Vai ficar hard. Vocês podem fazer por mês, regime de competência. Ó, tal data, eu finalizei a tarefa que demorou 10 horas no meu auxiliar. Regime de competência. Coloca lá as 10 horas para o auxiliar receber. Certo? Ah, instalei o equipamento X, instalei o equipamento Y. Regime de competência. No final desse mês eu tenho que pagar tanto para vocês. Entendeu? Então esse vai ser o nosso acompanhamento. Regime de caixa seria o resultado inverso. Quando você realmente manda a nota fiscal lá para o cliente e ele fala, ó, realmente eu tenho que pagar isso aqui para você. Tá? Por que se reclama se você gasta mais e se você gasta menos? Imagina que a Fiesp ela já tem um planejamento anual do quanto que a escola vai gastar em função da média histórica de gastos. A gente está há 25 anos aqui, a gente gasta sempre mais ou menos a mesma coisa. O espaço físico não muda. Não teve uma obra de aumentamos 10 vezes aqui a escola, aumentar 10 vezes o custo, né? Mas ele se manteve sempre a mesma coisa. É 50 mil, 100 mil por mês? Beleza. Então ela já se planejou para isso. É bem mais. Dá uns 300 mil por mês. Por aí. Por aí. Aí o que acontece? Se você gasta menos, a Fies fala, pô, mas e aí? Esse dinheiro que está reservado aí no banco aí parado? O que eu vou fazer com esse dinheiro aí? É aí que vem a corrupção. Fala, tem 30 mil sobrando. E aí, o que você vai fazer? Passa vontade não. Gasta esses 30 mil que a gente já reservou já para vocês. Gasta esse negócio aí. Que é pior se o dinheiro voltar. Pior? O dinheiro vai voltar e vai voltar para onde? Vai para outra escola. Aí outra escola gasta o que você não gastou. Aí no final do ano vem a prova lá, SAEP. Aí é exatamente isso. Aí a outra escola tá com CLP novo, a outra escola tá com computador novo. Entendeu? É assim que funciona. Não, nós estávamos até um futebol e dos alunos. Entenderam? Agora, o que você não pode de jeito nenhum é gastar mais. Se gastar mais, aí os caras ficam na sua cola, porque falam, os caras estão gastando demais lá, meu. Mas para gastar 100 mil, tá gastando 200. O que está acontecendo? Entendeu? Aí tem que ir lá justificar, não, ó, eu gastei 200 esse mês, no mês que vem eu vou gastar 50 só. Entendeu? Aí vai fazendo a administração do negócio. Por isso que o diretor é o gestor da escola, gestor financeiro. Quando sobra, e depois ele começa a tirar o orçamento, ele pode ficar maior, e sempre sobrar dinheiro. Então, ao adulterar orçamento, não. Eles fazem a previsão maior. Entendeu? Então, no começo do ano, final do ano, o Jorjão pega a planilha lá e fala, putz, gastei 1 milhão, não, geralmente fica em 12. Gastei 12 milhões na escola esse ano. Aí fala, ano que vem eu vou pedir quanto? Vou jogar uns 16 aqui. Por que eu vou jogar uns 16? Porque eu gastei 12, mas era previsto eu gastar 14. Então, no próximo orçamento, o que eles vão fazer? O Jorjão deixou de gastar 2 milhões esse ano, o que ele pedir, o ano que vem eu tiro 2 milhões.
Aí se ele fala, não, me dá 12 milhões. Aí você toma 10. Aí você fica com déficit de 2 milhões de reais para gastar. Então ele já fala, você faz o cálculo ali mais ou menos, 16 milhões. Aí já sabe, ó, então vai, ó, você não gastou 2 milhões aí. Vai ficar 14, pra você aprender. Deixa de ser besta. Aí você fala, pô, sou besta pra caramba. Ainda, vocês são maus, mas vocês são justos. Entendeu? Aí isso daí entra. Por que eu tô falando isso para vocês? Lógico que não é dessa maneira, né? Tem um monte de regras e coisas para evitar justamente a corrupção. Mas isso faz parte da política da empresa. Tá? E aí, como você vai gastar esse dinheiro? Pessoal, então vamos lá. O que vocês devem considerar, tá? E aí esse slide aqui pode ser um slide mestre para vocês seguirem. O que vocês devem considerar como regime de competência a serem inseridos no final do mês para computar o valor mensal, do realmente gasto, entre aspas. Mão de obra, material, equipamentos, instalações, ok? Custos de financiamento ou empréstimos, aí entra o custo do material patrocinado, provisão de inflação, taxa de câmbio, isso caso o seu equipamento que você esteja orçando esteja em dólar. A gente não vai comprar nada efetivamente, mas a gente vai orçar. Então, se estiver em dólar, o seu orçamento você vai ter que, né, fazer a taxa de câmbio aí. Evita. Reservas de custo de contingência. O custo indireto a se incluir na estimativa de projeto, podendo ser incluído no nível da atividade ou em níveis mais altos. Que eu devia ter colocado um recuo, né? Que essa aqui é a explicação do reserva de contingência. A reserva de contingência, ela deve ser analisada em função do quê? Em função dos custos indiretos que aquela atividade pode trazer. Certo? Como é que você vai verificar os custos indiretos de uma atividade? Existe o risco de atrasar ou estar atrasada essa atividade? Quanto tempo? É um custo indireto que você vai ter que pôr. Tá? Contingência. É uma reserva a mais. O que vocês podem fazer, pessoal? Você já tem um histórico de uma semana de trabalho. Peguem, aí prestem bastante atenção, hein? A 1 hora e 5 minutos da aula. Peguem essa semana que se passou. Geralmente, qual é a porcentagem de atraso de vocês no trabalho? 10%? 30%? Vocês estão 40% atrasados. Considerem esse valor na reserva de contingência de vocês. Porque esse valor reflete o que está acontecendo no projeto. Ah, estamos 100% atrasados. Aí lascou, né? Não, aí lascou. Mas vocês vão ter uma média aí, geralmente vocês devem estar entre 25% e 30% de atraso. É o normal para essa época. A nossa tá pouca, Pedro. Hã? A nossa tá pouca, Pedro. Agora, né? Certo? Então, geralmente, a contingência ela é isso. O que vocês podem fazer, pessoal, ó, prestem atenção. O que vocês podem fazer para estimar uma reserva de contingência melhor? Vocês podem analisar aquela tabela que eu pedi para vocês fazerem, onde vocês consideraram o tempo, complexidade. Certo? Faz uma análise de porcentagem. É muito simples. Somatória do peso inteiro, o peso individual dividido pelo total. Esse resultado vai ser a porcentagem de importância daquela tarefa. Concordo? Ó, vamos lá. Vamos falar 5 atividades. A primeira, 10, 20, 30 e 20. 4 atividades. Certo? Então, uma com 10, uma com 20, uma com 30, outra com 20. Esses são os pesos. A primeira que tem 10 corresponde a quantos por cento do total?
10 dividido por 100. Concorda? 10, 20, 30, 20. Total dá 100. A primeira corresponde a 10% do trabalho. E a segunda? Que tem 20 de peso. Estão perdidos, hein? Atividade 1, a atividade 4. Certo? O peso dela. O peso dessa atividade é 10, 20, 30, 20. Certo? Somatória do peso total. Droga. Vou colocar mais uma aqui, ó. 20. Tarefa 5. Somatória do peso total. Vou colocar aqui uma 15 e a outra 25, para ficar bem raro. Certo? Isso aqui é a nossa atividade. Isso aqui já está pronto. Isso aqui vocês já fizeram, concordam? Beleza, está pronto. Caramba, mouse horrível, velho. É. Igual a isso aqui, ó. Essa célula dividido pelo total. 0,1. Ah, quero em porcentagem, professor. Clica aqui, ó. Você vê onde eu cliquei lá na gravação. Segredo de estado. Ó, 10%. Quero saber o quanto significa os outros, né? Toma só um cuidado. Bloqueia essa célula aqui, ó, com F4. Tá? Clica na célula e aperta F4. Ele vai colocar o cifrão ali no meio. O que isso aqui vai fazer? Ele vai bloquear aquela célula. Não vai deixar nem subir, nem descer, nem ir para os lados. Por que eu quero bloquear? Porque isso aqui é o total. Eu quero dividir o peso individual pelo total para saber o quanto de porcentagem aquela tarefa é do meu projeto. Significa 10%. Cada uma outra ali significa a sua porcentagem respectiva. Prova real para ver se está certo. Somatória disso daqui tem que dar 100%. Tá? Se você ver aqui embaixo, aqui, ó, tá certo. Calcula ali. Tá? Quanto de reserva de contingência eu tenho que deixar para essa tarefa? Não, bem. 10%. É. Se em função do tempo e da complexidade o peso dela é 10, então eu vou deixar 10%. Só. Mais do que isso seria o quê? Irresponsabilidade. Entendeu? Pra quê? Aí vai chegar lá no final, você vai gastar muito menos do que você previu. Aí carca o pau. Entendeu? Isso aqui seria para você deixar o fino do fino. Você pode deixar por uma média também. Vocês vão ser questionados. Entendeu? Qual que seria a média aqui, pessoal? Está escrito ali, ó, a média é 20%. Então a gente vai ter que fazer esse cálculo. Posso considerar 20% do orçamento total. Vai dar certo? Matematicamente, sim. Tá? Mas só que provavelmente o seu gasto vai ficar em gasto em média. Então todo mês você vai ter que fazer reservas ali, ó. Ah, posso ter um aumento no funcionário? Não, não dá. Esse mês não dá. E mês que vem também não vai dar, porque a média é igual. Entendeu? Gente, mas isso aqui eu quase ferrei o meu planejamento. Não fica arredondando o valor, só arredonda a exibição. É verdade. Pessoal, ó. Cuidado, hein? Cuidado com 3 coisas. Quando vocês forem planejar o custo: mão de obra, material e equipamento. O material, ele será consumido durante o processo para se construir o projeto. Certo? Então, esse é um custo direto. É um custo que você tem que inserir no seu projeto. Equipamento, ele pode ser consumido ou não. Certo? Então, pense o seguinte. No meu projeto, o que eu estou utilizando nele?
Ele é um material ou ele é um equipamento do projeto? O equipamento para ficar na empresa eternamente. Se ele é um equipamento que vai ficar eternamente na empresa, pós-projeto, você não deve considerar o custo dele. Porque esse equipamento, ele vai trazer outros custos depois do projeto. Certo? Exemplo. Um projeto de instalação de um maquinário na empresa. Vamos pegar aí uma empresa de produção de máscara. Uma máquina para produzir máscara custa uns 15 mil. Nossa. Tá? Aí a máscara vai produzir 15 mil. Esse custo do equipamento é do projeto? Ou não? Qual que é o projeto? É instalar a máquina. O equipamento a empresa tem que ter. Você vai falar para ela, ó, você tem que ter esse equipamento aí para não poder fazer o projeto. Se vira, compra. Não está no custo do projeto comprar a máquina. Diferente de você produzir a máquina. Certo? NR12. Vocês vão produzir a NR12 ou é uma coisa que a gente já compra, NR12 pronto? Tem que fazer um projeto, tem que fazer uma análise, tem que instalar, tem que testar, tem que validar e entregar. Então, ó, é um projeto. Diferente de uma máquina. Computador. Comprei o computador. É o custo do projeto? Não, porque esse computador aqui vai fazer quantos projetos depois para mim? 10, 20, 30 projetos. Tempo da vida útil dele. Então não devo inserir esse equipamento aqui no meu custo de projeto. Porque vai ficar depois desse projeto da empresa. Entendeu? Por exemplo, Bluetooth. Vai inserir o custo da placa no projeto? Entendeu? Vai inserir o custo do serviço de solda no projeto? Não. Primeiro que já está pronto. E segundo, vai ficar aqui na empresa. Tava pronto, mas tinha que fazer, né? Mas, então. Então vai inserir o custo da qualidade e da manutenção. Aí sim. Da mão de obra. Tá? Só tomem cuidado nessa avaliação. Nessa avaliação. Tá? Serão poucos os casos que vocês vão cair nesses 3 itens aqui. Mas quando vocês caírem, o professor vai estar aí para dar a mão para vocês. Documento da análise de custos, vocês devem incluir a estimativa, né, a documentação de base de estimativa, ou seja, o orçamento e como ele foi confeccionado, a documentação das premissas adotadas, restrições conhecidas, que já está pronto lá na TAP, né? E indicação das faixas estimadas possíveis. Por exemplo, aqui eu coloquei 10 mil euros, mais ou menos 10%, para indicar que o custo fique nessa faixa de valores. Então, você já está falando na sua documentação que a estimativa final da entrega do seu custo de projeto vai ser de mais ou menos 10%, com no máximo de 100 mil reais. Vocês vão determinar o orçamento no Excel, vão falar, ó, o custo do projeto previsto é 100 mil. No documento oficial que você entrega para o cliente, você vai colocar lá no final escrito o seguinte: o orçamento de tanto, com a estimativa de mais ou menos tantos por cento. E aí a gente vai guardar esse documento e vamos esperar o final do projeto acontecer. Entenderam a ideia? É que nem jogar sinuca. Você vai falar, ó, vai cair na caçapa da direita, bola cinza. Se tiver errado, Você caçar pra frente. Se tiver errado, você perdeu a vez. Se tiver certo, você ganhou. No final, pessoal, aqui eu dupliquei. No final, a gente vai ter aqui, ó, um gráfico mais ou menos dessa maneira. Todo gráfico de custo, ele forma uma curva S. Certo, Iago? Curva S, ó. Que ela começa abaixo
Aí ela estoura no meio do projeto, vai lá para o alto, e depois ela estabiliza. Que aí o seu custo, depois que você usou os equipamentos, depois que você investiu mão de obra, depois que você usou todo o tempo, ele estabiliza. Fica só o salário e os custos diretos. E aí é quando está finalizando o projeto. Mais tempo de ociosidade, né? E aí mais equilíbrio nas contas. Alto, mas só que equilibrado. E aí você vai ter um acompanhamento do que foi despendido realmente, né? E o que foi agregado. O agregado a gente não vai fazer, mas o despendido sim. E a gente vai ter duas curvas. Se ela estiver abaixo, você gastou menos. Se estiver acima, você gastou mais. Normal. Se elas ficarem se entrelaçando, tem alguma coisa errada. Pessoal, até agora foi a introdução do que é custo, tá? Sugiro vocês, a 1h18, né? Pararem, tomarem um café, e depois voltarem a assistir essa aula novamente. Certo? Então eu vou parar aqui a gravação e vou iniciar outra.